pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais um domingo, ouvir mais uma história da Bíblia aqui no GC. Como vocês sabem, a gente está contando a história desde o começo da Bíblia. E agora a gente está contando sobre a época de juízes. A gente ouviu falar sobre vários juízes. Semana passada a gente até ouviu uma história um pouco mais romântica sobre Ruth e Boaz, que viveram nos tempos dos juízes. E hoje a gente vai ouvir a história sobre o último juiz de Israel. Mas antes, eu tenho que contar o que aconteceu um pouquinho antes dele aparecer na história. O que aconteceu? Tinha um homem em Israel chamado Eucana. Eucana temia a Deus, ele amava a Deus, e junto com a sua esposa Ana, eles sempre buscavam fazer tudo o que Deus aprova. Mas Ana, ela tinha uma coisa no coração dela que ela queria muito, e sabe o que era? Ana queria muito ter um filho. Só que por alguns probleminhas que ela tinha no corpo dela, ela não podia ter filho. E esse era o maior sonho da Ana. Você já pensou? Você ter um sonho muito grande, um desejo muito grande, muito forte, e não poder ter esse desejo? O que você faria? Pois é, todo ano, Eucana e Ana iam até o templo para falar com Deus. Naquela época só tinha um lugar onde as pessoas iam orar e falar com Deus. Não era que nem hoje, que existem igrejas em todos os lugares. E Ana e Eucana, então, uma vez por ano, saíam, andavam bastante até chegar no templo. E lá no templo, eles faziam as suas ofertas, os seus louvores, adoravam a Deus e também oravam para Deus. E assim era todo ano. Porém, todo ano também tinha uma outra mulher do povo que olhava para Ana e ficava rindo assim: "Ah, você não tem filho! Você não tem filho! Você não consegue fazer filho!" Imagina como Ana se sentia, com alguém zoando ela, caçoando dela, rindo dela, só por alguma coisa que ela queria muito e não conseguia ter. Ana ficava muito triste e todo ano, toda vez que Ana ia pro templo, aquela mulher ficava gritando com a Ana e brincando com ela: "Você não tem filho, sua ruim, você não tem filho, você não consegue fazer filho, eu tenho muitos filhos e você não tem." E aí Ana ficava triste, cabisbaixa, e o marido até perguntava: "Ana, o que foi?" E ela não queria falar nada, ela sempre ficava triste. Certa vez, o sacerdote Eli estava na porta do templo. E sacerdote era aquela pessoa que cuidava do templo, que fazia os sacrifícios e também podia falar com Deus. O sacerdote estava ali na porta do templo e ele estava vendo as pessoas entregarem as suas ofertas, as suas orações, e Ana se ajoelhou perto da porta do templo e começou a orar. Só que ela começou a orar e começou a chorar, e ela queria muito falar com Deus e falava: "Deus, por favor, realiza o meu desejo, eu quero muito ser mãe e não posso ter filho." Só que ela não queria que ninguém descobrisse o que ela estava falando, então ela falava assim, ó. O sacerdote Eli viu ela daquele jeito e ele achou que ela estava bêbada, porque naquela época do ano o pessoal gostava de beber vinho, e aí ele achou que ela estava bêbada. Então veio assim: "Mulher, vai ficar bêbada em outro lugar, aqui você não pode ficar bêbada não tá muito cedo para você beber." Então Ana levantou a sua cabeça, olhou para o sacerdote Eli e disse: "Sacerdote Eli, eu não bebo, eu sei que Deus não se agrada que a gente fique bêbado. Eu tô aqui orando porque é um desejo que eu quero muito no meu coração, ele nunca se realiza. Eu queria muito que Deus ouvisse o meu coração e atendesse o meu desejo, e eu prometo que se ele atender o meu desejo, eu vou dedicar ele para Deus." E o sacerdote Eli olhou para Ana e disse assim: "Ana, vá em paz, Deus ouviu o teu desejo." E Ana foi embora para casa com o seu marido. Um ano depois,
Ana engravidou e teve um filho. E mais uma vez era hora de ir até o templo para oferecer sacrifícios, para louvar a Deus. E Ana agora tinha um motivo especial, que era agradecer a Deus porque ele tinha atendido o desejo dela. E quando ela se encontrou com o sacerdote Eli, ela disse: sacerdote Eli, eu estou muito feliz porque o ano passado eu vim aqui, pedi a Deus e ele ouviu a minha oração. Eu agora tenho um filho e ele se chama Samuel. E sabe, eu prometi para Deus que quando ele crescesse eu ia dedicar Samuel para Deus. E eu tô aqui combinando com você e te falando que logo mais ele vai vir aqui para ser dedicado, para ser entregue a Deus. E Ana louvou a Deus e ficou muito feliz por ter feito aquilo. Algum tempo se passou e Ana então foi levar Samuel para o templo. E aí Samuel passou a morar lá com Eli, porque Ana dedicou a vida de Samuel para Eli. Só que o que acontece? Eli tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram maus. Esses filhos ajudavam Eli nas coisas do templo. Só que quando alguém ia levar algum animal para o templo para ser sacrificado, em vez dos filhos de Eli ajudarem no sacrifício, eles roubavam o animal e eles comiam toda aquela comida do animal. As pessoas às vezes não tinham muito com o que como comprar um animal para sacrificar, então eles cobravam muito valor muito alto para aquele animal ser sacrificado. Aqueles 2 filhos de Eli estavam explorando o povo. Eles só queriam saber de comer, de dinheiro e de realizar todas as vontades deles, sem se preocupar com o que Deus queria. E o pior disso tudo é que ele sabia e não fazia nada. Pois bem, Samuel estava lá sempre cuidando do templo, ajudando tudo a ficar bonitinho, arrumado, enquanto os filhos de Eli estavam lá bagunçando, roubando as pessoas, fazendo coisas que Deus não se agrada. Certa noite, estava todo mundo dormindo. E aí Samuel no seu quarto, dormindo, um sono tranquilo. Aí ele ouviu assim: Samuel, Samuel. Ele acordou, todo assustado, falou assim: ué, será que Eli tá precisando de mim? Eu vou lá falar com Eli. E foi lá falar com Eli. Eli, eu tô aqui, por que você me chamou? Eli acordou e assim: Samuel, eu não te chamei não, você deve estar ouvindo vozes. Volta lá pro seu quarto e vai dormir. Agora tá muito tarde. E aí Samuel voltou pro seu quarto, tranquilo, falou assim: vai ver que eu sonhei que alguém me chamou. E acabou. Voltou a dormir. E Samuel estava lá dormindo e ele ouviu de novo: Samuel, Samuel. Ele acordou: agora eu ouvi, agora é o Eli, eu vou lá falar com Eli. E voltou lá: Eli, por que você está me chamando aqui essa hora da noite? E Eli: Samuel, eu não te chamei não, você deve estar maluco, ouviu alguma coisa, era algum sonho, pode voltar a dormir. E Samuel voltou para o seu quarto para dormir. Mais uma vez ele ouviu: Samuel, Samuel. Ele acordou e pensou: poxa, não é possível, eu estou ouvindo alguém me chamar, deve ser o sacerdote Eli. E foi lá perto, chegando perto, e aí: Eli, eu ouvi você me chamar, o que você quer comigo? E aí Eli percebeu: não deve ser qualquer voz, Samuel deve estar ouvindo a voz de Deus. Deus deve estar querendo falar com Samuel. E aí ele falou assim: Samuel, provavelmente é Deus que quer falar com você. Então volta para o teu quarto e quando você ouvir essa voz de novo, só fala assim: Senhor, fala,
que o teu servo ouve. E ouve o que Deus tem para falar para você. Eli voltou a dormir. Samuel voltou para o seu quarto e começou a dormir. Mais uma vez, Samuel ouviu: Samuel, Samuel. E ele acordou e lembrou do que o profeta Eli tinha dito. Então ele respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E aí Deus falou assim: Samuel, eu tenho uma missão para você. Os filhos de Eli estão muito maus, fazendo tudo o que Deus reprova. Eles estão bagunçando todo o templo e todas as coisas que a gente faz aqui. E Eli sabe disso. Por isso, eu estou profetizando que eu vou exterminar, que eu vou acabar com a família de Eli, porque eles estão desonrando o meu nome. Eles estão fazendo aquilo que não me agrada. E aí Samuel voltou a dormir. No dia seguinte, o sacerdote Eli foi se encontrar com Samuel. E aí ele perguntou: Samuel, e aí? Era Deus? O que ele falou para você? E aí Samuel, que era ainda uma criança, como é que ele ia falar para o sacerdote Eli que ele estava errado, que Deus ia julgar ele e a família dele? Mas ele lembrou que era Deus que tinha falado com ele. E quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, a gente faz porque Deus está com a gente. E aí Samuel olhou para Eli e falou assim: Eli, Deus falou comigo que você e seus filhos têm feito tudo o que Deus reprova. E você não está fazendo nada para acabar com isso. Por isso, Deus vai julgar vocês e vai acabar com vocês, para que não tenha outro sacerdote, nem família de sacerdote, que zombem, que brinquem com as coisas de Deus. E Eli olhou para Samuel e falou: Samuel, eu sei que eu estou errado, que a vontade de Deus se cumpra. Algum tempo depois, Eli e seus filhos morreram. E Samuel começou a tomar conta de todo o templo, de todas as coisas. Samuel foi o último juiz que Israel teve. E ele cuidava do templo e de todas as coisas que aconteciam com o povo. E Deus continuou falando com Samuel. As pessoas iam até Samuel para ouvir o que ele falava. Já pensou que legal seria se a gente também pudesse falar com Deus? Opa! A gente pode falar com Deus, a gente pode orar, pode falar com Deus, a gente pode até ouvir a voz dele. Deus fala com a gente de diversas formas. A gente só precisa estar com os ouvidos atentos e os olhos também, porque Deus pode falar com a gente através da Bíblia, onde ele deixou tudo escrito para a gente aprender. Deus pode falar com a gente também através dos nossos pais. Ele colocou os pais na nossa vida para serem a voz de Deus para a gente. Deus pode falar com a gente também quando a gente conversa com ele. Samuel estava ali, sozinho, em silêncio, e ouviu a voz de Deus. Que tal hoje você também parar para ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia um pouquinho, ora um pouquinho e fica um tempinho em silêncio? Quem sabe Deus também não fala com você. Que legal seria se as pessoas olhassem para você e falassem: olha só, ali tem alguém que conversa com Deus e Deus fala com ele. Não seria legal? Que tal esse desafio essa semana? Todo dia ler a Bíblia um pouquinho, orar um pouquinho e ficar um tempinho em silêncio para entender o que Deus quer com a gente. Vamos repetir aquilo que Samuel falou para Deus? Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, e diz assim: fala, pois o teu servo está ouvindo. Que nessa semana, quando Deus falar com você, você possa estar atento e falar: Deus, pode falar, que eu estou ouvindo e eu vou cumprir aquilo que o Senhor me diz. Até semana que vem com mais histórias da Bíblia. Tchau, tchau!